Vimos no 11º episódio que Ícaro se entregou comodamente à mendicância nas ruas da grande São Paulo. Aprendeu que quanto pior a aparência, maior a piedade despertava naqueles que concediam ceder algumas esmolas. Envolvido por entidades inferiores, largou Jeremias de mão. Seu anjo guardião sofreu um bocado nesse período. Vestido com uma capa ensombrecida de insensibilidade, aventurou-se a pedir esmolas para uma velhinha que havia acabado de parar num sinal, aguardando que abrisse, e foi abordá-la uma vez que ela se encontrava com as janelas abertas. E ela levou um susto, mas um susto tão grande, vendo ainda mais a péssima aparência dele, e começou a gritar desesperadamente, chamando a atenção dos transeuntes. E Ícaro, então, tentando silenciá-la, agarra a velhinha pela garganta de tal maneira que ela, sem respirar, acaba desmaiando. Ícaro, então, apanha muito. E de todos que ali foram socorrê-la, a polícia é chamada, o prende, e ele, então, vai parar numa cadeia, uma vez que ele havia acabado de completar 18 anos. Bem que Jeremias falou. Mas, uma vez ali, ele experimentou um tipo de violência que ele não imaginava que pudesse existir. Toda sorte de agressões, mas a sexual o desesperou realmente. E foi aí, só aí, que, sofrido, ele então aceita conversar, voltar a conversar com Jeremias. E não foi fácil não, porque ele não dava o braço a torcer. Mas ele acabou conseguindo desabafar. Eu só queria ser amado. Por que eu não sou? Bom, falamos na lei de amor, sem a conotação da sanção que você está acostumada a ouvir aí no plano físico. Praticá-la somente traz benefício ao seu autor. Não exercitá-la não acarreta uma sanção, mas tão somente uma reação. E são coisas bem diferentes. Se você age mal, provoca uma reação negativa. A esse ato negativo corresponde uma justa reação, nem mais nem menos do que foi causado. Para mim, isso aí é sanção. Mas não é. A sanção não tem uma correspondência exata com a ação. E normalmente fica aquém ou além do que seria ideal. Representa apenas uma generalização de condutas. É compreensível que os encarnados, não possuindo a visão ampla que a vida espiritual propicia, trabalhem com limitações e estipulem suas próprias leis. Mas o âmago dos homens está alerta e sabe quando há um erro sério de perspectivas nessa busca incessante de justiça que todos os habitantes da crosta cultivam. E é errado querer justiça? Não, Ícaro. Digo-lhe tão somente que a lei dos homens
não se confunde com a lei divina. Quero mostrar-lhe que os eventuais desvios das normas dos encarnados não devem dar ensejo a desvirtuamento do caminho ideal que todo espírito precisa percorrer quando ligado ao invólucro carnal. Você deve sempre agir dentro dos mais cristalinos mandamentos morais. Ainda que a lei dos homens tolere alguma atitude errônea, não a pratique, pois você estará infringindo a lei divina, que é sempre absoluta e plena de justiça. O que você quer dizer aí com esse paralelo? Você não devia sair pelas ruas pedindo esmola, especialmente se é capaz para o trabalho e tem somente 18 anos. Por que cultivar a preguiça? Em nome da lei do amor? Você quer viver da piedade alheia? Está errado e sabe disso. Portanto, o seu ato violento foi desproporcional e injustificável, como, aliás, todo o ato exercido assim o é. Quero dizer, finalmente, com tudo isso, que a lei moral prevalece sobre a lei dos encarnados. Entende? Mas aí, ó, os tubarões aí também roubam, tá sabendo? Proferiu Ícaro no seu linguajar peculiar. Sim, quem desvia bens, tira do outro. Furta-se a cumprir normas éticas e morais. Pouco importa se está ou não seguindo a lei do plano físico, pois estará granjeando muitos débitos. São as tais ações negativas que falei, devendo quitá-los futuramente. Reações de igual proporção. Não serão julgados e sancionados. Deverão reparar o mal. Todo o mal que fizeram na mais exata medida, sem mais nem menos do que o devido. Com isso, ao invés de simplesmente sofrerem, como você aí nessa cela, estarão em constante aprendizado. A vivência, Ícaro, ainda que em princípio negativa aos olhos aqui do encarnado, pode ser fonte de muito saber. Pois eu preferi aí, ó, uma vidinha aí amena, rica, tá sabendo? Sem passar aí necessidade. Quem sabe se já não teve. Hein, Ícaro? Quem sabe se você já não teve? E no passado a desprezou, subtraiu o que não lhe pertencia, cumpriu a lei dos homens, mas não a de Deus. E atualmente voltou para expiar os seus erros, respondendo na exata medida com que feriu os outros no pretérito. Aí ele pensou e respondeu assim: eu estou sendo preso agora porque em outra vida eu fiz algum mal, é isso? Não. Você está sendo preso atualmente porque acabou de praticar um ato mau. Não falo de outra vida, mas dessa vida aqui mesmo. Eu digo que se você nasceu sem aquilo que julga valioso, ou seja, bens maiores, talvez possa ser porque no passado, agora sim, em outra existência, fez mau uso disso. E aí precisa aprender a dar valor ao que tem e ao que
a quem está à sua volta. De que adiantaria você muito ter, Ícaro, se até hoje você não aprendeu a dar? Eu nunca tive o suficiente para doar. Não é verdade, Ícaro. Se você, porque não tem, quer tirar o que o outro possui, significa que você não sabe dar. Não procura repartir, entende? Quer tudo que vê e cobiça para si mesmo. O pobre que furta ou o rico que não distribui praticam o mesmo ato de egoísmo, pois ambos descumprem a lei do amor, da solidariedade. Quem possui muito e não reparte, ou quem tem pouco e subtrai do próximo, erra em semelhante proporção. Vovô, era assim que Ícaro se referia afetivamente ao seu anjo da guarda. O anjo olhou com muita ternura e permitiu-lhe falar. Eu nunca tinha pensado nesse prisma. Nunca mesmo. Então, por que não começar agora? Talvez. Tente, Ícaro. Tente. Não faça por mim. Faça-o por você. Tá bem. Vou pensar. Quantas vezes ele já não dissera a mesma coisa, a mesma frase ao seu protetor. Ainda assim, Jeremias confiava muito no seu pupilo. Sabia que um dia ele mudaria de verdade o seu coração e iria alterar o seu comportamento. Era a força da fé do anjo, guardião, semeando amor no terreno ainda intocado do seu coração. Como somos felizes por sermos agraciados com tanta dedicação por parte de seres invisíveis que velam por nós quando estamos encarnados. Enquanto Ícaro aguardava o seu julgamento, Jeremias foi atrás da vítima do seu ato impensado, a fim de tentar sugerir ao seu anjo que intercedesse pelo rapaz. Encontrou-a adoentada, ele estava a seu lado, Ptolomeu, seu anjo protetor, velando-a. Jeremias então se aproximou. Amigo, como ela está? É apenas uma gripe forte. Tenho estado ao seu lado com frequência, alguns passes a mais e ela vai melhorar. Fico feliz. Oro por ela também. Agradeço-lhe, respondeu Ptolomeu. Então venho até você, meu amigo, para lhe solicitar por meu pupilo, Ícaro. Ele não teve a intenção de machucá-la, nem tampouco queria de fato roubá-la. Foi um ato de desespero de quem aprendeu a viver facilmente de esmolas e de preguiça. Eu sei disso. Afinal, eu estava lá. Eu vi o que houve. Então, olha, eu já tenho, por minha conta, orientado para que ela perdoe o garoto e busque auxiliá-lo no que for preciso. E não é necessário mentir. Basta a verdade, sem aversão encampada pelo ódio ou pela vingança.
É claro, há vários modos de se contar a verdade, até mesmo pela entoação da voz, jeito de falar, gesticulações, enfim, outros atributos próprios do ser humano para se comunicar. Nota-se um ou outro ângulo da mesma verdade. Tem procurado transmitir a ela, que narre ao juiz, quando for ali para a audiência, a verdade do que aconteceu, sem o aspecto emocional que a envolveu ali no instante, sem a flama do rancor. Ele estava errado ao abordá-la daquele modo, mas todos precisam de outra chance, né? Logicamente, meu bom amigo. Compreendo a sua preocupação, sua dedicação e também o ato do seu protegido. Mas ela tem um coração leve e fraterno. Não guarda ódio, não. Não é porque sou o seu guardião que digo isso, pois é um fato, você verá. Eu fico muito mais tranquilo. Ícaro é um rapaz cheio de problemas, especialmente conflitos emocionais não assumidos e bastante difíceis de serem contornados. Eu conheço quadros assim. São os piores. Quando o encarnado represa ali seus sentimentos, deixa-se levar pela inconsciência dos seus atos negativos, seu coração é doente e muito frágil. Temos muito trabalho pela frente para convencê-lo do contrário. Mas essa é a nossa função. Devemos falar, lutar por eles, nossos pupilos. Certo, amigo. Ícaro reluta em aceitar com resignação as provas da sua jornada, às quais está subordinado. Esse é o primeiro problema. O segundo é a fuga da realidade. Não gosta de pensar, de refletir ou meditar sobre a sua vida. O terceiro está na sua sensibilidade diante das influenciações e da desconfiança com relação à minha própria atuação. Enfim, nesse quadro, temos tido muitas dificuldades. São os obstáculos da missão. Ainda assim, eu agradeço a Deus esta oportunidade. Ela é uma pessoa muito querida para mim. Você se recorda quem foi para ela? Sim, meu marido. Fomos muito unidos na última trajetória. Amamo-nos verdadeiramente. E esse sentimento transcendeu as dimensões do tempo, do espaço. E por isso, estamos juntos outra vez. Que felicidade! Temos todos os nossos anjos por conta desses laços tão fortes que estabelecemos com alguém. Eu tenho os meus com o Ícaro, de amor, de ódio, tudo fruto do passado. São laços, meu bom amigo. Todos são igualmente importantes para a nossa evolução. Opa, ela está saindo do quarto, disse Jeremias. Vou deixá-la agora com você para que possa acompanhá-la. Agradeço o seu apoio, vou orar por ela. E se despediram. Jeremias voltou a estar com Ícaro, que se encontrava mais calmo, compenetrado. O próximo passo seria o julgamento.
Qual a sentença que o juiz dará? Qual será a reação de Ícaro a partir de agora? Essas e outras emoções você verá nos próximos episódios.